Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Esse é um tweet de hoje do ministro André Mendonça, logo cedo, justamente, Piperno, se explicando. E eu acho que esse é um fato interessante da gente trazer aqui, né? É uma autoexplicação dele, mas o ministro do Supremo precisa se explicar para a opinião pública? Paulo, boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Não, eu acho que esse foi o momento infeliz dele. Eu acho que ele agiu corretamente no seu voto, inclusive na dosimetria, menor do que a dos seus pares, mas eu fico imaginando se a cada decisão do Supremo o juiz tem que ir lá para o Twitter ou para alguma rede social, ou sei lá onde, justificar o seu voto. Tá? Então eu acho que o ministro André Mendonça, ele de alguma forma se sente devedor ou se sente refém de alguém, né? De algum tipo de base de apoio a quem ele deva explicações, que aliás acabaram não convencendo porque as pessoas próximas a ele, as pessoas que inclusive avalizaram seu nome como indicado lá atrás, né, há mais de um ano, há cerca de um ano, acabaram mantendo as acerbas críticas feitas a ele ontem e hoje. Agora, em relação ao voto dele e ao voto dos demais, veja, Paulo, ontem aqui a gente ficou aguardando, né, o término do julgamento dos pronunciamentos, aí acompanhamos aqui e tal. Depois, inclusive, eu permaneci aqui no estúdio até o final para acompanhar, né, toda a exposição do ministro Alexandre Moraes. Mas ontem, bem no início, né, até antes do Alexandre começar a falar, nós estávamos, nós quatro aqui, e eu disse que por mais que eu condene, mais críticas e restrições eu tenho essa figura abjeta chamada Daniel Silveira, de muitos problemas, inclusive no seu tempo de policial, de cobrador de ônibus, enfim, tem uma ficha longa. Se estivesse no Supremo, eu disse naquele momento que votaria pela absolvição dele, porque eu achava muito perigoso o precedente de usar a Lei de Segurança Nacional para isso, até porque, coerente com o que eu sempre fiz aqui, eu também fui sempre muito crítico do extenso uso que o governo Bolsonaro fez. Isso, inclusive, quando André Mendonça era o ministro da Justiça e tentou utilizar a Lei de Segurança Nacional contra uma série de opositores, iniciativas todas, aliás, barradas por esse próprio Supremo. Pois bem, à medida que Alexandre Moraes começou a falar e exatamente tocou nesse tema, ele esclareceu a minha dúvida e me fez mudar de opinião em relação a isso. Por quê? Porque, segundo Alexandre Moraes, o texto vigente, ele é claro que ele é diferente do texto anterior, mas o texto vigente, ele preserva os mesmos objetos tipificados como crime do texto anterior, no caso em que foi julgado o Daniel Silveira. Então, portanto, ele desfez essa dúvida. Ou seja, o texto anterior, ele de fato, obviamente não existe mais, só que aqueles tópicos nos quais o André Silveira acabou respondendo, eles permaneceram na nova lei e por isso, então, o julgamento pôde utilizar a Lei de Segurança Nacional. Então, na sua avaliação, o julgamento de ontem foi correto? Ele deveria mesmo ter sido condenado e essa ele me fez mudar de ideia. Anos de prisão também? Ele me fez mudar de ideia. Agora, eu também fui convencido hoje, lendo outros juristas, que, de fato, as penas foram extremamente rigorosas diante daquilo que foi exposto. Ele foi enquadrado em 3 crimes e, no caso dos 3, ele foi sempre... ele recebeu a pena máxima em todos eles e foi, inclusive, dispensada a atenuante de que ele é réu confesso.